Olá, retornando com a série de vidas e como destaque nessa nova série, Vida no Espírito. E hoje irei falar sobre 3 tipos de homens descritos na palavra de Deus: o carnal, o espiritual e o natural. Por incrível que pareça, os 2 tipos, carnal e espiritual, estão juntos como o joio e o trigo dentro da igreja. Segundo o apóstolo Paulo, o homem espiritual discerne todas as coisas. Para discorrer melhor sobre o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. O homem natural é como Nicodemos, que não compreende que o homem teria que nascer de novo da água e do Espírito. Para Nicodemos, nascer de novo era voltar para o útero da mãe, vir de lá novamente, como se estivesse falando de reencarnação, quando na verdade Jesus estava falando de metanoia, transformação de mente, mudança de mente. Ele não compreendeu, tampouco discerniu, porque o discernimento parte do homem espiritual. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, a Bíblia cita a tribo de Issacar, onde havia filhos destros, da ciência dos tempos, que sabia discernir os tempos para determinar o que o povo de Israel deveria fazer. O discernimento é a chave. Ele evidencia o termômetro espiritual do crente. Quanto mais você discerne e opta pela melhor escolha, mais espiritual você é. Discernir significa perceber claramente, diferenças, distinguir essas diferenças e tomar posicionamentos salutares que venham, primeiro, não ferir a minha santidade. Segundo, me tirar do foco, que não venha me tirar do foco, ou ainda, não me decepcionar com alguém ou comigo mesma, porque eu não tomei as devidas precauções. Em Mateus 17, vemos Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Aquela passagem mostra claramente o quanto Pedro era carnal e espiritual ao mesmo tempo. Natural ele não era, porque ele discernia um fator espiritual no Monte da Transfiguração. Mas o fato de você simplesmente ter discernimento não é o suficiente para você ser alguém espiritual. Depois de discernir, é avaliada a sua postura diante do discernimento. É o caso de alguém saber que uma pessoa vai lhe dar um golpe, mas mesmo assim, esse alguém não tentou vetar essa situação e caiu assim mesmo no golpe porque não tomou as devidas precauções. Essa pessoa sabia que ia acontecer, tal, sentiu no coração isso, mas mesmo assim não tomou as devidas precauções. Quando você discerne, o seu posicionamento corresponde ao seu discernimento, nessa hora você deixou fluir melhor o seu lado espiritual. Foi uma pessoa eficaz. Mas voltando a Pedro, no Monte da Transfiguração, ele discerniu quem era Moisés, quem era Elias, quando ambos apareceram para Jesus. Pedro caiu na carnalidade quando propôs que fizesse ali, 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Por que falo assim, que ele caiu na carnalidade? Porque Pedro estava acostumado a ficar do lado de Jesus, vendo milagres, curas, acontecimentos, sobrenaturais. E esses tipos de episódios inusitados de ver Moisés e Elias, por exemplo, era prato cheio, para tornar ele e outros discípulos mais notórios, famosos, diante de toda a glória, andando do lado de Jesus. Compreende isso? Assim foi no dia que Jesus perguntou o que as pessoas estavam falando ou quem era ele. Aí, o que as pessoas achavam do próprio Jesus. Foi exatamente Pedro quem disse que Jesus era o Filho de Deus vivo. Daí Jesus respondeu: não foi carne e sangue que havia revelado isso para você, Pedro. Se não foi carne e sangue, claro, Pedro naquela hora não estava sendo um homem carnal, mas um homem espiritual. No entanto, logo em seguida, Pedro fala uma grande bobagem quando Jesus anuncia sua morte e ressurreição.
Pedro rechaça a ideia da crucificação e Jesus, claro, repreende de forma severa. A carnalidade está tanto dentro da igreja quanto fora dela. O homem carnal está muito voltado para as coisas terrenas. A exemplo de Pedro, que pensou em colocar tendas no Monte da Transfiguração e não assimilou a ideia, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo como o propósito de Deus para a humanidade. Já o homem natural não pode estar dentro da igreja. Ele também é carnal, mas está distante de discernir o que Pedro discerniu no Monte da Transfiguração. E não entra na cabeça dele a ideia de que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Ele só crê naquilo que é palpável, visível. Ele não tem fé, ele tem crenças baseadas em suas vivências. É diferente crença de fé, entendeu aí? O homem espiritual, obviamente, né, essa carnalidade irá manifestar sim. O que se pode evitar nessas horas é não agir diante de um pensamento carnal. Afinal, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Todas as declarações de Pedro no tocante à carnalidade foram manifestas através da língua. Por isso, em Provérbios 18, a partir do versículo 20, vemos, né, que há poder de vida e morte na língua e quem a ama comerá do seu fruto. Logo, o homem espiritual, ele pode muito bem ser carnal. Por isso que a Bíblia fala, por isso que aquele que está de pé não caia. O que está em pé é o homem espiritual. Aquele homem que cai é aqueles que terão atitudes carnais, aqueles homens que terão atitudes carnais. Nós precisamos assimilar muito o que estamos falando para que as nossas atitudes, né, não venham evidenciar, né, o nosso nível, né, carnal, mas sim o nosso nível espiritual. Então, em que nível você está? Espiritual ou carnal? Natural eu sei que não está, porque você crê em Jesus Cristo. Mas mesmo dentro da igreja você pode estar tendo atitudes carnais. E outros vídeos eu vou explicar melhor sobre este assunto. Amém? Até lá. Espero que você goste e compartilhe. Que Deus abençoe o seu dia.